pessoal, hoje nós vamos relembrar os momentos mais marcantes do futebol brasileiro em 2024. E eu vou começar com uma curiosidade acerca do Botafogo, que é sobre o símbolo da estrela solitária. Ela não representa um título importante como vários torcedores pensam, tá? A estrela solitária representa a estrela d'alva. Isso porque frequentemente os remadores do clube treinavam de madrugada na enseada de Botafogo e viam o planeta Vênus brilhando. Na fusão dos dois clubes, futebol e remo, em 1942, o futebol resolveu também adotar a estrela. E eu tô aqui com o Hélio, que vai contar melhor essa história que ele narra aqui no livro Futebol Brasileiro, um Gigante Adormecido. Oi, Hélio, conta pra gente melhor essa história que resume a história do Botafogo. Bom, e é até legal conversar, falar sobre o Botafogo, porque este ano realmente foi um ano de glórias para o Botafogo, né? E essa questão da estrela solitária realmente sempre foi uma dúvida na cabeça de muitos botafoguenses, mas está aí no livro, está aí esclarecido. E o Botafogo, a história é muito interessante. O Botafogo é um dos clubes mais ricos em história do país. Porque o Botafogo, primeiro, existiu o Botafogo de remo. Os remadores iam para a Lagoa treinar de madrugada, às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e ali já tinha a Estrela d'Alva. E eles olhavam para a Estrela d'Alva e que foi virando um encantamento ali, uma situação, até que no uniforme eles resolveram colocar a estrela que representava a Estrela d'Alva. Por coincidência, essa estrela ficou solitária até agora, porque esse título internacional do Botafogo, esse título da Libertadores, vai representar muito, representa a luta de muita gente, representa o time fantástico que o Botafogo teve, que serviu de base para a Copa de 58, de 62, os grandes campeões que o Botafogo teve, é o Garrincha, é o Nilson Santos. Então, é um time que teve muitas glórias, mas infelizmente um grande título ainda não tinha. O máximo que ele conseguiu foi o Campeonato Brasileiro em 95, e que agora conseguiu outro. E nós falamos aqui também 2 meses atrás, a gente já dizia que o Botafogo estava com um time fantástico, que fatalmente iria ganhar Libertadores, iria ganhar Brasileirão. Nós já prevíamos isso. E os próprios botafoguenses não acreditavam. Os botafoguenses achavam que não, mais uma vez vai dar problema. E eu dizia, nós falamos aqui no programa, verdade. Desta vez o Botafogo não vai passar por essa... Profetizou. Exatamente. E fez os investimentos certos também. Você vê que houveram muitas críticas contra o Botafogo. Contratações caras, né? É, porque você teve a contratação do Almada e do Luiz Henrique. Por coincidência, as maiores contratações do futebol brasileiro esse ano. Cerca de 106 milhões e o outro 120 milhões, mas alguma que coisa trouxeram, assim. Né, mas os títulos importantes, se pagaram, para a história. Se pagaram, porque entre premiações da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, chegamos a cerca de 240 milhões. As contratações foram 215, 220, alguma coisa assim. Então, além de se pagar, ainda trouxeram 2 títulos importantes para a história. Cirúrgicas. Né? As contratações do Botafogo foram perfeitas. Até o técnico que eles trouxeram de Portugal, o técnico foi... Você vê, e comparando, por exemplo, com o ano anterior, em 2023, que o Botafogo teve várias mudanças de técnico. Acho que cerca de 8 técnicos que mudaram lá. Então, esse ano, eles acertaram com o técnico e foi merecido o título do Botafogo. E a gente voltando agora à história da estrela, é claro que o Botafogo vai manter a estrela solitária, mas já pode arrumar algum lugar para colocar ali uma estrela qualquer para Libertadores, não é qualquer, é muito importante esse título, para 2 Brasileirões, e começar a mostrar que realmente veio para ficar, que é um time grande. É tempo de Botafogo, né? E tem outro detalhe, outra história interessante, que o Botafogo, você tinha, até 1942, você tinha 2 times
todos os dois de Botafogo. Até que numa disputa, em 1942, numa disputa do basquete, um dos jogadores morreu no intervalo do jogo. E aí o presidente de um dos Botafogos, eu acho que o do Remo, chegou e falou assim, olha, nós temos que parar o jogo e a vitória fica com vocês, vai ficar com vocês, porque nós não vamos conseguir terminar com um a menos. Aí falou assim, não, a vitória vai ficar com os dois, porque nós dois somos Botafogo. E a partir dali resolveram unificar os dois Botafogos, e aí em 1942, e resolveram também adotar a estrela solitária nessa mesma data. Então, a estrela solitária que veio do Remo passou a ser também do outro Botafogo e virou um Botafogo único, que é o que está aí até hoje. Está de parabéns o Botafogo. E essa torcida é apaixonada que passou 30 anos praticamente, né, para ver o Botafogo conquistar esse título tão importante para a história desse time, né? E está fazendo história no Brasileirão também, porque que Brasileirão esse, né? Esse Brasileirão... Marcado em várias frentes, né? Ele parece que coroou com chave, abriu com chave de ouro a era dos pontos corridos. Porque sempre existiram algumas críticas, os pontos corridos, o ideal era aquele... O pessoal gostava do mata-mata. Ter uma final, né, aquela coisa. E agora a gente já viu que foi emocionante. Porque você vê, por exemplo, vamos pegar aí o Atlético Mineiro, que chegou numa final da Libertadores e numa final da Copa do Brasil. Verdade, quase caiu, né? Perdeu, quase que o Galo... Perdeu as duas e depois... quase que vai para a Série B, só se salvou no último jogo. Por isso que você vê muita emoção que esse campeonato de pontos corridos traz. Muitas possibilidades, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, o Corinthians, que começou o ano muito turbulento, começou o ano ali, presidente novo, recém-assumido, já com um problema... Não foi sofrido para o Corinthians. É um problema atrás do outro. Você vê, primeiro o problema da empresa patrocinadora, que era uma casa de apostas, e que disseram que nas comissões que haviam sido pagas pelo Corinthians, por quem havia trazido a casa de apostas, teve lá pagamentos indevidos, alguma coisa assim, e aquilo lá já agitou o ambiente do clube e começaram a pedir impeachment do presidente recém-eleito e pediram impeachment dele. Aí o clube começou mal e já no meio do caminho a imprensa... Os conflitos ali, né? A imprensa já dizendo que o clube ia com certeza ia cair, dificilmente ia se salvar. Já no meio do ano, toda a imprensa dizendo que o Corinthians estava na segunda divisão, estava na Série B de novo, o ambiente interno do clube muito agitado, o pessoal pedindo impeachment do presidente, alegando uma série de situações, e o presidente, não sei onde, ele encontrava força para trabalhar, dormir e seguir em frente. Aí veio, trouxe o Depay, e aí o time começou a mudar, começou a ganhar, e você vê de todas as dificuldades que ele passou, o Yuri Alberto começou a jogar um futebol que nunca jogou, acabou como artilheiro como um dos artilheiros. Artilheiro do Brasileirão, um dos artilheiros, né? Porque com 15 gols. E quando não se esperava nada do Corinthians, eles só imaginavam que ele ia se salvar da Série B, ele vai e consegue vaga para a Libertadores também. Impressionante, né? Então, no último minuto ali. Então o Corinthians foi uma temporada perfeita, uma temporada muito boa. Isso aí foi conforto aí para o coração da torcida, né? Que inclusive se mobilizou em tantos momentos, né? Pelo time. E a mobilização pelo pagamento da arena, né? Você vê... Ainda teve essa questão, né? Foram muitos conflitos que o Corinthians enfrentou nesse ano. A fiel corintiana foi lá, fez a vaquinha para começar a pagar a arena. Chegou a alcançar, acho, 22 milhões, né? Não é? 22 milhões
tá de parabéns o Corinthians e a torcida. Agora, aqueles conselheiros do Corinthians, pelo amor de Deus, fizeram tudo para atrapalhar o time. Fizeram tudo, conflitos internos, aquela disputa de poder, aquela situação ali, mas o Augusto está de parabéns. O presidente do Corinthians está de parabéns porque conseguiu superar tudo e saiu abraçado pela torcida lá no dia da votação do impeachment, conseguiu suspender porque não existiam provas nenhuma até ali, tinha que esperar terminar o inquérito. Então... Muita resiliência aí desse presidente, né? Realmente ele foi bravo aí nessa situação. Para a gente continuar aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa classificação para a Libertadores, né? Agora são 8 times a serem classificados. Isso aí é interessante, né? Porque o que acontece? Na verdade, são 4 vagas para a fase de grupos e mais 2 vagas para pré-classificação. Então, total de 6. Nessa pré-classificação, para a fase de grupos, entram 19 times na América Latina, na América do Sul. E dali vão subir 4. Já na fase de grupos, do Brasil, entram 4. Já temos, né, Botafogo, do campeonato, do Brasil, do Brasileirão. Mas acontece também que o campeão da Copa do Brasil pega uma vaga e quem ganha a Libertadores também tem outra vaga. E quem ganha a Sul-Americana também tem outra vaga. O que aconteceu foi uma coincidência, porque um time brasileiro foi campeão da Libertadores, o Botafogo. Aí já trouxe uma vaga de fora. Como o Botafogo também foi campeão brasileiro, ele não precisou utilizar esta vaga. Então essa vaga já sobrou, já aumentou para 5. O Flamengo também se classificou entre os 4. E o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Então já sobrou a vaga do Flamengo também. Então já aumentou para 6. E as 2 vagas que já são para a fase de pré-classificação, essas 2 vagas acabaram ajudando o Corinthians e Bahia por conta disso. Por conta dos 2 títulos que os clubes que estavam entre os 4 primeiro levaram, que foi Flamengo e Botafogo. E o Botafogo vai levar uma outra vantagem também nisso aí, porque ele vai disputar a Copa Intercontinental e aí já dá uma receita financeira boa para ele e vai para o Mundial de Clubes, que também é outra receita. O Mundial de Clubes, a FIFA vendeu os direitos por cerca de $1 bilhão e a premiação vai ser em torno de $300 milhões e ali de uma forma distribuída entre os 32 classificados, entendeu? Então, como o Botafogo está nessas 2 competições, o ano que vem vai ser um ano bom para o Botafogo, um ano de um bom faturamento. Eu acredito que o Botafogo, entre as finais, o que ele faturou esse ano com o Brasileirão, e o que ele vai faturar o ano que vem, eu acho que chega perto de uns 700 milhões, entendeu? Ele vai, pela primeira vez, o Botafogo nunca viu tanto dinheiro na vida. Eu acho que o pessoal lá, eles estão tão acostumados que eles não sabem nem contar dinheiro. Uma gestão que estava 1 para 10, né? Agora está 1 para 1, daqui a pouco vai Aliás, melhorar tudo mais é novo ainda. no Botafogo. O Botafogo não sabe nem comemorar direito. Então, você vê, ganha Copa, de repente ganha Brasileirão, Ganhando tudo. Ganha Libertadores, eles não sabem como que é, não sabem se pula, se dança. Alguns telefonam para os flamenguistas, como é que é? E agora ganha uma Libertadores, o que eu faço? Então tem esse negócio aí. Eu vou lá para a Enseada, eu vou para a Candelária, eu vou lá para a praia. Não, vai para a praia, que é Botafogo lá também. Então tem isso aí, mas, merecido, entendeu? Bem merecido. A galera jovem aí que nunca comemorou um título, né? Não é? Você vê, isso vai ajudar, inclusive, a aumentar a torcida do Botafogo. É verdade. É bem interessante aí, bem legal. A gente também tem a pré-Libertadores, né, Hélio? Explica pra gente como é que funciona isso. Exatamente. A pré-Libertadores é para os times da América do Sul que não se classificaram diretamente entre os primeiros colocados de cada país. No caso do Brasil são 4, na Argentina parece que acho que são 3 ou 4 também. Os que não se classificam direto, eles têm uma repescagem. Essa repescagem na América do Sul, ela soma 19 times. E esses 19 times, eles vão competindo entre si até sobrarem 4, e esses 4 vão alcançar a fase de grupo e dali seguem em frente. O Botafogo
Botafogo, por exemplo, veio de uma pré esse ano. Ele disputou 2 jogos, ganhou e aí subiu para a fase de grupo. Então, ele como campeão disputou 2 partidas a mais. Então, isso é um diferencial, né? Na hora ajudou, da premiação também. Ajudou a ter um faturamento maior, porque recebeu pelas 2 partidas que ele jogou anteriormente também. Então, isso ajudou a completar o faturamento dele de cerca de 190 milhões, 198 milhões, parece, com a Libertadores. Parece então, também que o Corinthians e o Bahia também asseguraram, né, a participação deles. Exatamente. Asseguraram por conta do que a gente explicou antes ali, né? Senão, não conseguiriam. Se Flamengo não ganha a Copa do Brasil e se Botafogo não ganha a Libertadores, não tinha 8 vagas, porque qual seria se o Flamengo não ganha a Copa do Brasil, quem ganharia? Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava na zona de rebaixamento. Só se salvou agora no final. Então, não iria entrar normalmente nas vagas diretas. Então, já seriam ali 7 vagas. Se o Botafogo não ganha... Libertadores. Mas aí ganharia o Atlético Mineiro também. Então, se o Atlético Mineiro ganha as 2 competições, nós perderíamos essas 2 vagas. Porque o Atlético Mineiro não ficou nas primeiras colocações. E já para abrir outras vagas, entendeu? Aproveitando o que você está falando em rebaixamento, o Atlético Paranaense foi rebaixado exatamente no ano em que completa o centenário do clube. Olha, essa situação, realmente, o futebol é lindo porque ele permite essa mutação, né? Você vê, por exemplo, o caso do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, em 2023, foi superavitário. Ele registrou um EBITDA positivo de mais de 400 milhões. Nós até chegamos a falar aqui sobre ele estar entre, né, os clubes que mais faturaram, né? Exatamente. Ele deslocou o eixo do futebol brasileiro para o Paraná. Saiu São Paulo e ficou Rio e Paraná entre os principais faturamentos do país, com margem de lucro, com lucro positivo. Aí você vê, nós só tivemos 3 clubes superavitários em 2023. Esses 3 clubes são Flamengo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Aí você vê ironia. O Atlético Goianiense, de um clube superavitário em 2023, não conseguiu se manter na Série A, caiu para a Série B e vai viver agora, vai passar uma situação complicadíssima, não vai ter mais o mesmo faturamento. E o Atlético Paranaense, a mesma situação. Junto com o Criciúma e o Paraná também. Exatamente. E detalhe, dos 3 grandes clubes, já existia um dos maiores fundos americanos, andou por aqui analisando a possibilidade de comprar tanto o Atlético Paranaense como o Atlético Goianiense. Enfrentaram dificuldades, porque por mais que a gente ache os clubes não estão preparados para discutirem, para negociarem ainda com grandes fundos, com grandes investidores. Com algumas SAFs que saíram aí não são grandes investidores por trás. Com exceção do Botafogo, que tem uma estrutura melhor, mas eles sentiram uma certa dificuldade, tanto na negociação com o Atlético Goianiense, como na negociação com o Atlético Paranaense. Isso aí mostra também a falta que uma liga faz, né? Uma liga também faz, é uma estrutura melhor. Aí você vê, eles desistiram, saíram fora, e os 2 clubes que estavam entre as estrelas do futebol brasileiro o ano passado, esse ano caíram para a Série B. Caíram para a Série B. E o Atlético, mais grave ainda, porque o Atlético cai exatamente no ano do centenário. Então você vê que situação. O Bragantino que escapou, né? Ganhando de 5-1 do Criciúma. O Bragantino também, que sorte também. O Bragantino nos estertores finais, todo mundo achando. E o Bragantino é um clube que tem sempre se destacado, né? Um clube que nos campeonatos anteriores ele tem sempre se saído bem, ele tem obtido boas vitórias, ele tem pontuado bem. Agradeço também ao Galo, né, que ganhou do Atlético, né, Paranaense. Uma grande, porque ele estava em situações normais. O Bragantino também, se não ganha, já estava resolvida a situação dele. Já estava na Série B. Ele conseguiu uma vitória ali e aquela vitória embolou o meio de campo todo. Aquela vitória foi que... E o Atlético Paranaense tinha que ter feito o seu dever de casa, não conseguiu fazer e sobrou para ele. Agora ali também o Fluminense tem que agradecer, eu acho que foi muita oração para salvar o Fluminense, porque o Fluminense seria um caso inusitado,
uma situação, um caso inédito. Um clube disputando o Mundial, o primeiro Mundial de clube da FIFA, com os maiores clubes do planeta e um clube da Série B lá fazendo vergonha. E ainda conseguiu uma vaga, né, para a competição, o Fluminense. Além de conseguir escapar do rebaixamento, conseguiu também se colocar numa vaga para uma competição importante. Né? Mas o Fluminense conseguiu essa vaga porque foi campeão da Libertadores em 2023. Então, foi ali que o Fluminense conquistou essa vaga. E vai salvar o ano dele de 2025. Vai salvar 2025. Então, realmente, mais uma muita vez, sorte. Né, o Fluminense nessa berlinda, né? Desce, não desce, né? Vamos falar aqui da artilharia. Yuri Alberto e Alejandro, né? O Yuri Alberto do Corinthians e o Alejandro do Vitória terminaram como artilheiros do campeonato, ambos com 15 gols. E você vê que eles não estão entre os selecionados como os melhores jogadores do Brasileirão de 2024. Não estão na lista que daqui a pouco a gente vai revelar. O Yuri Alberto, ele não vinha muito bem. Ele só conseguiu melhorar a performance dele com a chegada do Depay. Aí realmente começou a jogar muito. Então, aquilo ajudou. 15 gols. E o Vitória também teve O Vitória conseguiu ter um time consistente. E foi isso que ajudou também na artilharia. Então, são os dois jogadores que vieram de Corinthians e Vitória da Bahia. Agora o Estevão, 17 anos, considerado aí a grande revelação do campeonato. Mas você sabe que o Palmeiras está começando a se firmar no mercado internacional como um grande formador de atletas. A base do Palmeiras, ela dá um tratamento especial, um tratamento todo diferenciado pro atleta. E você vê que já não é o primeiro que vai para o exterior a valores astronômicos. Então, a formação do Palmeiras é muito boa. Um dia desse eu estava pesquisando um pouco sobre eles. Estevão já superou os recordes do Neymar. E acho que vai longe. O Estevão está muito bem. Acho que ele vai longe. Esse investimento nas categorias de base tem sido uma coisa recorrente, né? Ultimamente, dos grandes times, né? Porque o que acontece? Um grande jogador, hoje em dia os números subiram muito. Para você contratar um grande atleta, o investimento é muito alto. Então, se você conseguir formar ele em casa, é muito melhor. Fica muito mais barato. Agora, tem um detalhe também. Quando você tem uma excelente formação, você não consegue aproveitar todos. Porque a todo ano você tem as categorias de 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos. E você só tem 11 jogadores para colocar em campo. Então, você forma uma base muito boa, mas depois você não consegue. Vários se perdem pelo caminho ou vão para outros clubes, ou vários também são vendidos, saem do clube antes até de alcançarem a profissionalização. Muitos não são nem conhecidos aqui, né? Antes, né? São conhecidos quando eles retornam para cá, né? Comprado por algum time. Mas isso aí é um fenômeno interessante e que, inclusive, os clubes brasileiros precisam tomar vergonha na cara e reverter essa situação. Porque até então, os europeus só conseguiam levar os nossos atletas depois que eles já brilhassem e jogassem bastante aqui no futebol brasileiro. O Pelé foi embora daqui, com 34, 35 anos de idade, foi jogar no Cosmos. Zico já foi embora com 32 anos de idade. Então, os jogadores saíam daqui e iam jogar lá fora já depois que praticamente tinham feito a carreira dele aqui. Só que os clubes europeus, eles começaram a perceber o seguinte: quando a gente traz esses jogadores para cá, já com uma certa idade, a performance deles é pequena, eles já passaram por quase tudo. Então eles inverteram a mão. Eles passaram a descobrir, a vigiar, acompanhar de perto a nossa formação e fazem propostas. Como o futebol brasileiro, ainda, sob o ponto de vista econômico, o futebol brasileiro ainda está incipiente, ainda não se organizou, então nós já achamos que esses valores são cifras milionárias. Só que para o europeu não é. Então eles vêm aqui, eles já conhecem, sabe que aquele jogador tem um potencial enorme, maravilhoso, e eles já vêm e compram um moleque com 16, 17 anos para levar com 18, e quando chega lá, eles passam por um processo de adaptação. E depois disso aí, coloca lá e você vê situações como Vinícius Júnior, por exemplo, que saiu do Flamengo, foi vendido aos 16 anos por, na época, cerca de 130 milhões de reais, o que dá aí algo em torno de 20, 25 milhões de dólares. O Flamengo comemorou porque foi uma
uma operação com valores absurdos, valores maravilhosos, Vinícius Júnior, aquela coisa toda. Né? Você vê agora o Vinícius Júnior já recebeu proposta, Milionários. o Real Madrid já recebeu proposta da Arábia Saudita de $1 bilhão pelo passe dele. E ainda ofereceu para ele mais $1 bilhão de salários por 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Então você vê que quando eles chegam lá fora, os números mudam absurdamente. O futebol brasileiro precisa se organizar mais, precisa criar liga, se estruturar, para poder manter esses atletas aqui e voltar àquela situação anterior. Os atletas só vão sair lá pelos 26, 27 anos de idade e vão primeiro brilhar no futebol brasileiro. Falando nisso, a gente teve 2 destaques, né, que foi o Luiz Henrique, do Botafogo, e o Rafael Veiga, do Palmeiras, e dizem que até o Luiz Henrique já recebeu proposta, né? Ali está numa situação, tudo leva a crer, e o John Testa já falou, que o Luiz Henrique pretende continuar no Botafogo. O Almada deve voltar, deve ir embora. O Almada foi o jogador mais caro, mas o Almada não quer ficar. Mas é bem provável que ele fique também até o Mundial, porque ele vai querer disputar o Mundial de clube. É uma visibilidade. Visibilidade, né? Importante. É uma visibilidade absurda. Então, é hora o caso de sair do cenário, né? E o Rafael também não sei se ele vai sair, vai esperar disputar o Mundial do Palmeiras. É uma situação. Esse Mundial, para o jogador, é um momento de exposição muito boa para eles. Por isso que a gente vê, por exemplo, entramos na situação do Gabigol, por exemplo. Gabigol, alguém acredita que Gabigol vai jogar em Cruzeiro? Tô sabendo que tem algumas coisas aí obscuras nessa você história. Entendeu? Você entendeu? Então, é óbvio, Gabigol... O que vocês acham aí? Gabigol vai para o Al Hilal. Por quê? Porque Jorge Jesus está lá, Jorge Jesus gosta dele. Os empresários do Gabigol estão enchendo o saco do Al Hilal há mais de 6 meses. Só que o Al Hilal também não manifestou muito interesse no Gabigol, porque eles estavam querendo levar para lá o Richarlison. Só que aí tem outro problema, e ofereceram uma fortuna, quase 70 milhões de euros para o Richarlison ir para lá. Mas o Richarlison não quis, não aceitou, porque ele tem esperanças de jogar a Copa do Mundo de 2026, ele acha que tem chance do Brasil ganhar a Copa de 2026, ele quer... Então, ele não aceitou. Só quando os árabes verificaram que não iam conseguir levar o Richarlison, que eles entenderam que poderiam conversar com o Gabigol. E aí o que acontece? O contrato tem uma cláusula de sigilo, não poderia ser revelado, não pode ser revelada. É para não afetar, né? Exatamente. Não, a ideia ali é o seguinte, o Gabigol não queria, porque se já revela que ele foi vendido, o contrato firmado e tudo mais, a torcida do Flamengo não ia ter com ele, muito bem, né? ter com ele aí o melhor carinho como andou tendo. Então, aquilo ali, por exemplo, aquela entrada dele lá no primeiro jogo da Copa do Brasil, e que ele teve a sorte de artilheiro, né? Teve a sorte de fazer os gols ali, que praticamente garantiram a classificação. Depois, a final da Copa do Brasil, a declaração dele, é claro que aquela declaração agitou toda a torcida, mas ela foi pensada, entendeu? Ela não foi uma declaração assim emocional. Aquilo lá já estava tudo armado. Olha, vamos fazer isso para você se justificar, para sair. E como o Gabigol também não pretende jogar a vida inteira lá na Arábia Saudita, o contrato dele lá deve ser de 2 ou 3 anos, ele já está já quis preparar a cama para um retorno. E aí operou tudo no sentido de jogar a culpa toda na diretoria. A culpa não é minha, eu queria ficar, a diretoria não me quis, tudo, mas nada. Isso aí já estava sendo armado há muito tempo. Mas tudo bem, foi golpe de mestre aí do Gabigol, né? Foi um grande ídolo no Flamengo, realmente foi importante. Conquistou vários títulos, né? Conquistou, mas também recebeu, entendeu? Não foi de graça. Tanto que o salário dele era o maior salário do time. Então ele não jogou de graça, ele jogou ganhando também. E foi bom para os dois lados, tá bom, acabou. Não precisava ser dessa forma, entendeu? Mas tudo bem. Aconteceu. E vida que segue. O Flamengo é muito maior que tudo isso, entendeu? Hélio, vamos aqui. O Botafogo se destacou com a melhor defesa do campeonato, enquanto o Flamengo
apresentou o ataque mais efetivo, né? E eu tô aqui com uma lista de todos os premiados pela CBF, né? Que é a seleção do Brasileirão atualizada. O goleiro é o John, do Botafogo. Lateral direito é o Wesley, do Flamengo. Zagueiros, Alexandre Barbosa, do Botafogo, e o Bastos, do Botafogo. Lateral esquerdo, Bernabé, do Internacional. Os volantes, Gerson, do Flamengo, e Marlon Freitas, do Botafogo. Os meias, Rodrigo Garro, do Corinthians, e o Alan Patrick, do Internacional. Atacantes, Luiz Henrique, Botafogo, e o Estevão, do Palmeiras. O técnico, Arthur Jorge, do Botafogo. Revelação, o Estevão, do Palmeiras. Craque da galera, o Rodrigo Garro, do Corinthians. E o gol mais bonito do Alejandro, do Vitória. Vocês concordam com essa lista? Você concorda, Hélio? Ela está bem elaborada. Foi quem votou, os jornalistas aqui votaram aí, até gostei dessa lista, mas tem um detalhe a colocar. Primeiro tem que exaltar aí a conquista do Botafogo com o Arthur Jorge. Realmente ele foi um técnico inteligentíssimo. Você vê, por exemplo, a final da Libertadores ali é de tirar o chapéu para ele. Porque na final da Libertadores, alguns segundos do primeiro tempo, já uma expulsão do Botafogo. Veio com o gol da redenção, exatamente. Né, olha, todos esperavam ali que ele já imediatamente recuasse o time, trocasse, colocasse mais um zagueiro ali. Nada, não fez nada. Manteve, olha, força total, manteve o time. No trabalho que ele desenvolveu, né, com o time. Manteve o time atacando, pressionando o tempo todo. Uma vitória merecida, 3-1. Ele está de parabéns. Agora, com relação a essa lista, aí nós temos um detalhe também, outro destaque a apresentar, que é a questão do Wesley. O Wesley do Flamengo tinha sido vendido por cerca de 20 milhões de dólares, 20 milhões de euros, e já estava tudo acertado. Aí, por um motivo qualquer, ali vai documento para lá, documento para cá, o clube desistiu, ficou no Flamengo, gerou um certo desconforto ali. O moleque jogou muito, vai fazer uma ótima temporada, vai para o Mundial de Clubes, né? Vai para o Mundial de Clubes, e é bem provável que, se o Flamengo vendê-lo novamente, vai ser por um dinheiro muito maior do que já tinha. Acabou sendo um bom negócio para o Flamengo para manter o Wesley, todo mundo, né? para o Flamengo, foi bom para o Wesley, e ele está brilhando. O Flamengo está com um time. E o ano que vem volta com força total também. Já retornam os que estavam lá no estaleiro, né? Eu acho que o Flamengo também vai formar uma boa equipe. Já vai. E foi uma coincidência também, porque o Flamengo teve o melhor ataque, junto com o Botafogo. O ataque do Botafogo também maravilhoso. Mas, por detalhes, o Flamengo também não é campeão esse ano. Eu acredito, inclusive, se o Felipe Luiz entra em agosto, o Flamengo era campeão também do Brasileirão. Fazendo um excelente trabalho, realmente. Exatamente, é uma surpresa. Felipe Luiz é uma revelação. E olha, eu não sei, se está Felipe Luiz desde agosto com esse elenco que o Flamengo tem, não perdia para Peñarol, não ia ficar fora da Libertadores, aí poderia, inclusive, até acontecer algo inédito aí. O Flamengo poderia, com esse time aí, ter ganho Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Porque você vê que ele chegou ali na beirinha. São detalhes. Ou pelo menos chegar a disputar com o Botafogo, né? Mas o Flamengo teve muitas condições, muitas chances ali. Não quero também criticar o técnico anterior, não sei que problema ele enfrentou. Mas o que eu sei é que a entrada do Felipe Luiz provocou uma transformação absurda. Parece que é outro time. Foi verdade, muito interessante. Eu escuto normalmente esses comentários aí. Parece que mudou o time. O próprio Gabigol também mudou a postura dentro. Não estava jogando nada, passou a jogar. É claro também que teve esse componente aí. Ele só tinha alguns meses ali para conseguir, sair por baixo, conseguir fechar um grande time lá fora. E é por isso que eu estava falando aqui, que eu não acredito que ele vá para o Cruzeiro. Imagina, o Cruzeiro não vai disputar praticamente nada, só Brasileirão ano que vem. Ele vai deixar de ir para um clube que vai disputar um Mundial de Clubes, uma visibilidade absurda para ir para qualquer outro clube. Então, o destino do Gabigol seria aí ou Palmeiras, ou Botafogo, ou ao Hilal, onde está o Jorge Jesus. Palmeiras, a Leila já disse que negociou e recusou, saiu fora. Botafogo, se essa situação do Al Hilal não se confirmar,
Botafogo seria uma saída, mas eu não acredito muito. Eu não acredito muito que vá haver alguma negociação de Botafogo com o Gabigol. Então, é praticamente certo que o caminho do destino do Gabigol é ao Hilal, já com esse contrato pré-firmado e cláusula de manter em segredos até não sei quando. Será que é mais uma profecia sua? Porque, afinal de contas, o Santos, que nós falamos aqui há alguns meses atrás, né? Ele retorna, né, para a Série A. Não é? É. O Santos acabou de cair, a primeira pessoa que falou assim, não se preocupe que vai voltar. Fomos nós quem falamos aqui no programa. Né? Junto com o Mirassol, Ceará e Sport. Você tem uma ideia, tem alguns meses depois, eu conversei com o presidente do Santos, e ainda falei com ele, mas nem ele estava tão seguro quanto eu. Ele falou assim, eu não sei de onde você tira essa segurança. Ele falou, vai voltar, fica tranquilo. E voltou campeão da Série B. E vamos esperar aqui para ver quem vai ser o camisa 10. E outro detalhe foi uma jogada de mestre, né? Eles retirarem a camisa 10. Muito respeito, né, para essa camisa, que realmente merece. Né? E foi uma jogada de marketing inteligente, que, para não jogar lama na carreira de um atleta que usou a camisa 10, levou ela para o mundo inteiro. E falei assim, não, isso aqui, nós não queremos que o Pelé veja alguém jogando com a 10 na Série B, não. Então, tiraram a camisa 10 durante o período que estiveram na Série B e depois fizeram uma festa para retornar a camisa 10. Então, de volta à elite do futebol brasileiro aí. E a camisa 10, vamos esperar para ver quem é que vai vestir essa camisa. Qual a sua opinião? Quem que vai vestir? O Santos vai dar uma mexida no elenco dele agora. Tem que recompor, porque voltou para a Série A. E tem alguns outros atletas que ele precisa para não cair de novo. Então vamos aguardar, vamos ver como nessa janela de negociações agora, quem deve ser o novo 10 do Santos, entendeu? Que eu acredito que vai trocar. Vamos ver expectativas, né? Vamos lá, rebaixados para a Série B, a gente já falou, Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianense e Cuiabá. E para a Série C, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Foram rebaixados para a terceira divisão após os desempenhos bem abaixo do esperado na Série B, né? Você vê que detalhe interessante aí também, né? Essa ida da B para C, nós estivemos, inclusive, conversando lá com o presidente do Guarani de Campinas, e eles estavam todos confiantes. Falaram assim, olha, precisa, tem que alterar, tem que mudar alguma coisa. Mas eles tinham uma certa dificuldade, porque na Série B é difícil, os jogadores, normalmente os bons jogadores não querem ir para lá, mas já ficou aquele alerta ali, e eles não conseguiram, ficaram ali, beijando a última lona, praticamente o campeonato inteiro. E com outro detalhe, a maior rivalidade em Campinas é entre Guarani e Ponte Preta. E ninguém estava falando no Ponte Preta. De repente, quando o Guarani se consolidou na última posição, o Ponte Preta foi para lá também, parece que em solidariedade. Pois é, e desses dois, já, né? Já que o meu maior adversário vai para C, eu vou também. E aí foram os dois para C, Ponte Preta e Guarani. E os promovidos da Série C para B, Atlético Clube Minas Gerais, Ferroviária, Remo e Volta Redonda. Foram para a série, destacando-se, né, nas campanhas. O Volta Redonda foi uma grande surpresa, porque eles sempre... Ou melhor, não foi uma grande surpresa, porque eles sempre fazem um trabalho muito consistente. É um time muito organizado, é um time estruturado, é um time que sempre joga atacando, não tem receio, não tem medo de nada. É só você, nos estaduais aí, é só você perguntar para os grandes times, Flamengo, Botafogo, Fluminense, se eles não passam sufoco quando vão jogar contra o Volta Redonda. É um time mais organizadinho, já deveria estar na B há muito tempo, e acho, inclusive, que tem tudo para chegar na Série A. Você vê que nós estivemos lá conversando também com o prefeito, já um ânimo na cidade, vamos para A o ano que vem. Então, se depender do apoio, né? Da prefeitura lá de Volta Redonda, que demonstrou ser uma apoiadora dos esportes. Um trabalho lindo que eles fazem lá, né? O prefeito Neto faz um trabalho lindo em todos os esportes. A cidade é uma cidade diferenciada. Inclusive, eles dizem, né, que é uma cidade que tem parâmetros europeus aqui, né? E que quase ninguém fala. Não, Volta Redonda
é uma cidade que ela se parece com a Noruega. O índice de violência lá é praticamente zero, assaltos, tudo isso, praticamente não existem crimes na cidade. É uma cidade que tem 100% das casas tem água encanada e tem esgoto. É uma cidade que tem quadras esportivas, centros esportivos em todos os bairros. É uma cidade... Você vê, eles têm até equitação, hipismo, eles têm aula de hipismo gratuitamente. Os esportes lá na cidade são pujantes. A cidade inteira pratica esportes, eles cuidam da velhice, da terceira idade. Realmente são padrões europeus, a cidade limpíssima. Mas também tem um detalhe, eles agora implantaram lá, você viu que o prefeito estava falando com a gente, implantaram lá câmeras com identificação facial. Você anda pela rua. Haviam identificado lá, cerca de 2 meses atrás, 8 pessoas que, andando pela cidade, tinham mandado de prisão decretada no Sistema Nacional e foram presos. Né? Então você vê que lá realmente... Verdade. Então é uma cidade com padrões europeus. E o Volta Redonda está surpreendendo por toda essa estrutura também que está sendo criada para ele. Então, parabéns aí ao Volta Redonda por essa conquista, né? De subir para a Série B. E vamos aqui passar para a Copa do Brasil. O campeão foi o Flamengo, né? Ele tudo da Copa do Brasil venceu o Atlético, né? Na final. O que você tem a dizer? Olha, o que a gente tem para falar aí é da vergonha que foi aquela arena na final, o comportamento não só da torcida, como dos dirigentes. É uma situação execrável, porque se o último jogo do Atlético Mineiro e Atlético Minas Gerais e Flamengo fossem no Maracanã, e se o Atlético vencesse, o Atlético ia poder comemorar, ia tocar a música do Atlético no estádio, ia poder dar a volta olímpica, curtir com a torcida, sem violência, sem problema algum. Na casa deles, na arena deles, fazem aquela lambança. O Flamengo não pôde comemorar o título. Por quê? Porque meteram música alta, um absurdo, uma música alta, o hino do Galo o tempo inteiro, a segurança praticamente zero, uma bagunça. Olha, uma vergonha. Né? Esses dirigentes do Atlético Mineiro, que criaram uma SAF entre eles lá, que são praticamente 5 banqueiros que se uniram ali para comprar o clube, salvar o clube, eles estão dando um péssimo exemplo para o futebol brasileiro. Isso aí foi muito ruim, o Brasil inteiro assistiu, ninguém ouviu o pedido de desculpas de nenhum dirigente desses. Ninguém ouviu o pedido de desculpas. Então, é uma situação vexatória. O Atlético, e a gente sempre falando bem do Atlético aqui, né, contando a história linda que o Atlético tem. Aí chega, você vê que o clube, em tese, o clube não tem muito a ver. Isso vem mais de cima também. Falta de uma orientação de cima para baixo. Porque se os dirigentes tivessem pelo menos algum respeito pelo futebol brasileiro, eles mesmos orientariam, e como a arena é deles também, eles ali fariam, olha, Flamengo, aconteceu, tudo bem, o primeiro título que a gente disputa aqui nós perdemos, mas estamos aí, reconhecemos, faz parte do desporto, mas olha, a nossa casa está à disposição para vocês comemorarem. Essa deveria ser... Era o mínimo que se esperava, né? Exatamente. Era o mínimo que se esperava. Exatamente. Agora, Hélio, e o Felipe Luiz, hein? Com essa conquista. Isso consolidou, né, a vinda dele para o Flamengo, não foi? Olha, você sabe que nós fizemos até um comparativo aqui durante o programa, porque em 81, o técnico que foi campeão mundial com o Flamengo foi o Carpegiani. O Paulo César Carpegiani foi mais ou menos uma trajetória parecida, só que ele começou a carreira dele lá no Sul. No qual, inclusive, ele se inspira, né? Diz claramente, né? O Felipe Luiz diz que se inspira no Carpegiani. Exatamente. Mas você vê, o Carpegiani saiu da cidade dele, de Erechim, e foi para o Grêmio. No meio do caminho, o carro quebrou, ele teve que voltar para casa. Aí passaram 2 dias, ele pegou um ônibus e foi para o Grêmio, para se apresentar no Grêmio, que ele ia ser contratado do Grêmio. O jovem era o primeiro contrato da carreira dele. Só que quando ele chegou na rodoviária, pegou um táxi e pediu, todo humilde, pediu ao taxista para levar ele para o Grêmio. O taxista errou o caminho, levou para o Inter. Quando ele chegou lá no Inter, ele não entendia muito bem, viu aquilo lá tudo vermelho lá, mas
Aí chegou lá, eu vim aqui para jogar bola, os caras colocaram ele para treinar. Quando viram o futebol dele, o fenômeno que ele era, imediatamente contrataram ele. Foi assim que ele foi para o Inter e aí fez uma dupla maravilhosa com o Falcão, que outro grande jogador também que brilhou na Europa, conquistou a Itália jogando no Roma. E aí ele veio jogar, os últimos anos da carreira dele, ele veio jogar no Flamengo. E jogou com aquele time lá, Zico, Adílio, Júnior. Time dos sonhos, né? Aquela coisa. E foi quando teve um problema, já no final de 80, 81, teve um problema lá com o técnico, e o técnico foi demitido. A diretoria falou assim, vamos contratar um ex-jogador aí, pode dar certo. E contrataram o Carpegiani. Contrataram o Carpegiani, foi o técnico, até então, o mais vitorioso na história do Flamengo, que ganhou o Mundial de Clubes. E o Felipe Luiz sempre se inspirou um pouco nessa trajetória aguerrida, essa trajetória do Carpegiani, mas se inspirou também, mas se inspirou bastante também nos técnicos que brilham hoje lá na Europa, que é o Cruyff, depois com o Cruyff depois veio agora o técnico o Pep Guardiola do Manchester City. O estilo do Felipe Luiz é mais ou menos esse estilo, um estilo em que todos participam, mas sempre jogando para frente, é o ataque, o objetivo é a vitória. Tanto que ele veio, né, como campeão das categorias de base. Exatamente, né? Você vê que colocaram ele lá e nem era. Alguns foram inclusive contra quando colocaram ele lá e ganhou o Sub-17, depois o Sub-20 foi mundial que ele ganhou. Então, você vê, aí já entrou, saiu, quando tiraram o Tite, ele também já existiam algumas contestações, colocaram ele lá, mais insistência do Marcos Braz também, né? O Marcos Braz foi primeiro o Marcos Braz foi buscar ele na Europa. O Marcos Braz trouxe ele, conseguiu trazer ele para cá, ainda convencendo ele de que ele ia ter uma carreira brilhante no Flamengo. Foi Marcos Braz quem forçou a barra para colocar ele nas divisões de base. Ele sempre foi um protegido do Marcos Braz ali. E depois, quando o Tite saiu, foi o Marcos Braz quem forçou a mão também para colocar ele de técnico, e foi esse sucesso absurdo. O que nos leva a crer que, se a história se repete, o Flamengo pode ser campeão mundial nas mãos do Felipe Luiz. Não duvidem muito, porque para os outros times que a gente está vendo aí, estão bons, é claro. O Real Madrid sempre um candidatíssimo ao título, Manchester City também, muito candidato, com muitas possibilidades, mas o Flamengo não vai fazer feio nesse Mundial. Como você falou, né? Ele tem essa característica, né, de fazer aquela união do time, tanto que essa situação do próprio Gabigol, né, que estava um pouco aquém, né, do que ele poderia render, isso modificou completamente. Ele começou a fazer gol de novo e até ajudou a trazer esse título para o Flamengo. Ele recuperou, né, o Gabigol num momento importante, que a gente estava sem Pedro, sem Arrascaeta, o time precisando, o time esfacelado numa final de Campeonato Brasileiro, e o Flamengo precisando segurar, garantir vaga na Libertadores, e no final acaba ganhando a Copa do Brasil também. Então, o Felipe Luiz, a entrada dele como técnico do Flamengo foi de uma surpresa muito positiva e já está se demonstrando, vai ser um grande técnico nacional. A gente tem aqui também como destaques individuais o Gerson, né, e o Gabigol, que foram fundamentais na campanha vitoriosa, com atuações decisivas nos jogos finais do Flamengo, e sobre a premiação, que garantiu ao Flamengo 92 milhões. É isso mesmo? A questão do Gerson também foi interessante, porque o Gerson foi repatriado novamente. O Gerson saiu do Flamengo, foi vendido lá para fora e foram lá buscar ele novamente, e foi muito acertada essa decisão, porque hoje é um dos melhores jogadores do elenco do Flamengo. E isso ajuda muito, reforçou muito o caixa do Flamengo num momento em que o Flamengo teve que fazer investimentos ali na compra do terreno para construir o estádio, fazer investimentos no projeto, que foi um projeto muito detalhado, maravilhoso, o projeto. Teve que recompor elenco também por conta das lesões, de uma série de situações no segundo semestre. Então, teve que aproveitar ali a janela de contratação ali e trazer mais alguns. Então, essa premiação ajuda muito o Flamengo a recompor o seu caixa.
vem muito boa hora, mas o Flamengo também está tranquilo, porque o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro também, né? Todo mundo quer patrocinar o Flamengo, tá? Essa torcida é enorme, quase 1/4 da população brasileira. Então, o Flamengo hoje está em outro patamar, realmente. Vamos agora pular aqui para a Copa Libertadores da América. O campeão, né, que é o Botafogo, que conquistou seu primeiro título da Copa da Libertadores ao vencer o Atlético ontem por 3-1. E vamos falar sobre a campanha do campeão. O Botafogo ele teve uma trajetória sólida, né, Hélio? Ele superou adversários tradicionais, né? Ele demonstrou muita consistência, né, nessa campanha. E o que o pessoal mais usa para brincar com os flamenguistas é que o Botafogo vingou o Flamengo. O Flamengo levou uma surra lá do Penharol. O pessoal do Flamengo ficou chateado com você, hein? Quando você falou isso lá naquele vídeo. O pessoal depois quiser dar uma olhada lá no Jogo Limpo, a gente colocou esse corte. O Flamengo levou uma surra do Penharol, voltou com o rabinho entre as pernas, inclusive espalhando que é muito difícil, ganhar do Penharol é muito difícil. O Botafogo chegou, deu uma surra no Penharol para eles pararem de querer fazer gracinha com times do Rio de Janeiro. Salvou a honra do Flamengo, mas o Flamengo não gostou muito de ter sido salvo dessa forma, não. Mas o Botafogo realmente fez uma campanha merecida. E aquilo que a gente já falou aqui, aquela final foi assistida no mundo inteiro. É difícil você ver aqui, jogar com 10, o jogo inteiro, e o outro com 11 e não conseguir pegar na bola como aconteceu. Pois é. E mais um ano o clube brasileiro leva a Libertadores, né, Hélio? E aí você vê que é um outro detalhe também. Dos 32 clubes que disputam o Mundial esse ano, você vê que a Sul-Americana, a Conmebol, tem 6 vagas, 4 são ocupadas por brasileiros. Parece que nós dominamos o cenário. 4 da América do Sul, nós temos aí Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense disputando o Mundial nos Estados Unidos em junho ou julho. Então, e outro detalhe também... Isso mostra a força também do nosso futebol, a potência, né, do nosso futebol. Mostra a força do futebol brasileiro no seio da América do Sul, mas também mostrou praticamente a ressurreição do futebol carioca, que nós estamos mandando para lá três times e São Paulo só está mandando um. Desde 2019 só dá brasileiro, né? E carioca, três times cariocas, já mostra também uma força aqui do nosso futebol carioca. Mostra que o futebol do Rio de Janeiro está renascendo. Os paulistas sempre se gabaram de o futebol mudou de eixo, agora o futebol no Brasil é só em São Paulo, o Rio já acabou, agora eles estão vendo que o Rio está ressurgindo. Então, você vê, eles só mandaram um para o Mundial e o Rio de Janeiro está mandando 3. Verdade. Vamos falar do técnico. Arthur Jorge liderou o Botafogo com estratégias táticas precisas e uma gestão de elenco muito eficiente, né, Hélio? Porque isso faz muita diferença, né? Porque jogar muito bem individualmente é uma coisa, agora jogar muito bem em equipe é o que traz um título para o time, né? Mas a grande vantagem ali também é que ele tinha boas peças na mão. Ele realmente é um técnico de vanguarda, é um técnico que o estilo dele é esse estilo realmente colocar, pressão o tempo inteiro, o time não fica parado, ninguém tem posição fixa, mas para conseguir colocar o Botafogo na situação que ele colocou, na posição que ele colocou, foi muito importante a gente observar que praticamente todos os componentes do elenco, os jogadores que compõem o elenco do Botafogo, são todos jovens, porque é importante a preparação física para aguentar o esquema tático do Arthur Jorge. Que é pressão realmente o tempo todo, né? Então, por exemplo, o Arthur Jorge, num time como o Fluminense, eu acho que ele não ia ganhar muita coisa, não. Porque o esquema tático dele exige que os jogadores tenham muito vigor físico. Agora, ele está de parabéns com a tática dele. Está de parabéns, né? Trouxe 2 vitórias muito importantes. O Botafogo, no início da fase de grupos, ele foi tido já como eliminado, né? Depois dele perder as 2 primeiras, mas ele acabou se classificando com uma rodada de antecedência. Na Libertadores. É o que eu estou te falando, foi o trabalho do Arthur Jorge. Arthur Jorge consolidou o nome como um dos mais importantes treinadores. Ele consolidou o nome dele como treinador agora. Realmente. Será que ele fica no Botafogo? Eu acho que fica.
Ele fica. O Testo não vai perder esse técnico. Ele pode perder jogadores, mas técnico é um técnico como o Arthur Jorge, é difícil você. E que já ali se enquadrou bem, ali já assimilou. E ele sabe, e o Testo sabe da importância de você segurar um bom técnico, porque ele perdeu em 2023, o Botafogo começou a cair, perder espaço quando o técnico foi para a Europa. Quando perdeu o técnico. Então ele sabe que ele vai ter que manter o Arthur Jorge aí. Ele pode os jogadores até podem sair, porque ele consegue trazer outros. Agora o técnico ele precisa segurar. A torcida do Botafogo deve estar esperando, ansiosa para saber qual vai ser a decisão do Arthur Jorge, né? Que já deve estar cheio de convites. A torcida do Botafogo, na verdade, acho que eles tomaram um porre tão grande que eles ainda estão se recompondo, eles não estão em condições de pensar muito, não. Eu conheço alguns botafoguenses, a alegria deles é imensa, é absurda. Eles estão. É uma alegria que está transpassando gerações, ainda, né? Estão comemorando ainda. Eles estão realmente colocaram o Botafogo em outro patamar. Então vamos falar do Mundial de Clubes 2025. Pela primeira vez são 32 times, né? Semelhante ao formato tradicional da Copa do Mundo, é isso? Olha, você sabe que é importante também a gente falar um pouco sobre esse Mundial de Clubes, porque a FIFA, até então, ela nunca deu muita atenção para os clubes. Você vê que a FIFA, o Mundial de Seleções, o primeiro, a FIFA começou a existir em 1904 e ela sempre se preocupou com as seleções nacionais. Primeiro Mundial em 1930, foram seguindo. Uma única vez, nos tempos passados, houve ali uma preocupação, que foi em 1950, na Copa do Mundo aqui no Brasil, houve uma conversa, um bate-papo ali entre o Jules Rimet, que era o presidente na época, o presidente da FIFA, com o secretário-geral da FIFA também, e os dirigentes da CBF. Ali eles conversaram um pouco sobre alguma coisa como o Mundial de Clubes, e que foi o que deu origem à tal da Copa Rio de 51, que foi realmente incentivada pela FIFA ali, e a Confederação Brasileira de Desporto resolveu seguir adiante, aí conseguiu o patrocínio da prefeitura, por isso que se chama Copa Rio, mas aquilo ali foi a primeira manifestação da FIFA a favor dos clubes. Depois disso, a FIFA meio que largou de mão essa questão dos clubes e ficou cuidando só de seleção. Tanto que depois vieram, por exemplo, os 60, 61, 62, aquela Copa Toyota, aquilo lá era mais uma manifestação da Conmebol com a UEFA, que passou a existir, a Copa da Champions League passou a existir a partir de 1955, então começaram a comemorar aquilo ali, chamaram de Mundial, mas a primeira vez que a FIFA pensou em voltar a fazer alguma coisa com os clubes foi em 2000, mas nem foi tão organizado assim, porque ali a Trafic enfiou o Corinthians pelo meio, porque ela era patrocinadora do Corinthians, tinha alguma coisa a ver com o Corinthians, e nem tinha a vaga seria para os campeões da Libertadores, mas aí entrou o Corinthians e acabou sendo campeão, mas não foi assim alguma coisa que a FIFA tenha se empenhado tanto. Depois, em 2005, agora, pela primeira vez, a FIFA assume que ela precisa também cuidar dos clubes de futebol do planeta. E agora ela voltou o foco dela para os clubes e vai ficar ali. Eu tenho certeza que esse Mundial, que ela considera o primeiro Mundial de verdade, que ela organiza com 32 clubes, envolvendo as 6 confederações que ela possui. Então, agora a FIFA realmente definiu que clubes também é assunto dela. Então vai ser um sucesso, mas começou tarde demais até. Hélio, você pode comentar sobre os times brasileiros que estão nas chaves brasileiras? O que você... Olha, esse é um tipo de comentário que às vezes é complicado você fazer, porque times que você acha que são bons, no final, você tem o time do Messi, por exemplo, Miami, aparentemente é bom porque tem o Messi. Mas se o Messi no dia não tiver num dia bom, não vai... Olha, a gente tem aqui o Grupo A, que tem Palmeiras, né, como um dos times. O Grupo B, que tem o Botafogo. O Grupo D tem o Flamengo. E o Grupo F tem o Fluminense. Você vê, o Flamengo, por exemplo, no grupo do Flamengo tem o Chelsea. Aparentemente é um time bom. É. Mas como é que você vai acreditar no último
No Mundial que o Flamengo foi, o Flamengo perdeu para o Al, nem chegou lá nas finais. E estava com um time também bem estruturado. Então, eu acho que uma loteria, tá equilibrado. né? Eu acho que está equilibrado. Eu acho que está equilibrado. Não dá para você ficar fazendo muitas conjecturas aí. Muita gente está dizendo que acha que Real Madrid já é finalista. Não é. Não sei se vai estar com esse futebol todo até lá. Estão falando também do Manchester City. Também não sei. Porque o próprio Pep Guardiola já está admitindo desgaste na equipe. Então vamos ter que aguardar isso aí. Eu vejo os times brasileiros com boas condições, principalmente Flamengo e Botafogo. Será que é mais uma das suas previsões? Vamos ver, né? Olha, registrem aí. Mas eu acho que é isso. Pessoal, quero agradecer a vocês que participaram com a gente até aqui. Siga nas nossas redes sociais, Jogo Limpo Cast, e deixem aí seus comentários. Obrigada!